Bora lá. Aloísio, obrigado pela disponibilidade nesses tempos de pandemia. Algumas coisas estão terríveis, mas ao mesmo tempo várias oportunidades, como bater um papo assim com pessoas legais de vários lugares do mundo, né? Você está morando onde hoje? Cara, minha vida mudou de cabeça para baixo, assim, virou de cabeça para baixo depois da pandemia. Nesse momento, eu estou no interior de Minas, na cidade onde eu nasci, que é Ah, Varginha. Eu estou quase estabelecendo base definitivamente aqui, mas hoje o meu apartamento, a minha casa é em Belo Horizonte. legal, legal, muito bom. Legal, cara, obrigado mais uma vez pelo tempo aí e caindo para dentro do assunto. Aloísio, estava lembrando aqui um pouquinho de antes da gente gravar, de dar o play aqui, de dar o rec, de uma situação que foi a seguinte. Eu era cliente de uma das empresas que o Aloysio trabalhou, muitos conhecem que é Resultados Digitais, e um dia eu recebo uma ligação do Aloysio me perguntando qual prêmio eu gostaria de ganhar, porque eu havia indicado clientes que tinham fechado o contrato com a RD. E para quem nos ouve aqui, não é a ação mais escalável do mundo, mas com certeza o meu LTV foi para um dobro, triplo, assim, eu já gostava muito da RD, mas isso fez toda a diferença. E, e me conta um pouco dessa ação, o que, que foi, o que, que pegou, e aí a gente já entra nos outros temas, mas como isso é muito uma particularidade dessa conversa, eu queria que você comentasse um pouco. Beleza, Vitor. Cara, primeiro de tudo, obrigado pelo convite. Prazer aqui falar contigo. Prazer poder levar também um pouquinho da história e daquilo que eu posso ajudar outras pessoas aqui também. E, cara, esse episódio específico, eu acho que ele está muito conectado com aquela ideia de faça as coisas não escaláveis primeiro, né? Sim, Valide canais e depois torne isso um pouco mais escalável. Está muito dentro da parte muito de uma filosofia, de um pensamento lean. Nessa situação, cara, era aquilo: 10 dias para fechar o mês, pelo forecast, pela previsão que a gente tinha, não íamos bater meta, e o que a gente pode fazer, né? War Room, chama todo mundo lá, brainstorming, e uma das coisas que a gente pensou é, cara, por que a gente não pega, de repente, os clientes que deram um NPS mais alto para a gente, ou os clientes mais engajados, a gente não tenta puxar algumas indicações desses clientes. Beleza, mas para isso a gente precisa ter algum incentivo, né? sim, E aí sim. levantou algumas possibilidades, do tipo, um desconto na mensalidade, uma consultoria. Eu tinha alguns outros prêmios lá previstos, mas Uhum. aquele bem, né? A gente tinha que botar a ação o quanto antes na rua e não dava tempo de programar, de fazer uma coisa bonitinha, escalável. Então, cara, a Sim. gente meteu o louco e fechamos essa ação e fomos para a rua. E aí, no teu caso, você foi uma das pessoas que ajudou muito a gente a bater meta naquele mês, indicou vários clientes que acabaram fechando, né? E o Legal. controle feito na mão, cara. Então, naquela época, eu estava como coordenador de growth na Resultados Digitais e não tinha, tipo, uma pessoa específica para cuidar dessa ação, para ligar para os Sim, clientes. não estava na Então, máquina, né? Não estava no não processo. tinha um headcount para isso, né? Então, todo mundo pegou a lista ali das pessoas que indicaram, dividiu entre o time e, cara, bora lá, coordenador também, né? Incluso, vamos fazer essas ligações, vamos ver, vamos entender o que é o prêmio que cada um quer e vamos endereçar isso tudo aí. E eu acho que essa história vem dessa necessidade, né? Daquilo da Sim, gente sim, inventar, mesmo sem recurso, com foco no resultado do mês ali. sim, legal, muito bom. Cara, e aí me fala um pouquinho do teu background, não só apenas empresas, que você trabalhou em empresas bem legais, e a gente vai falar um pouquinho de máquinas de aquisição diferentes, go-to-market diferentes, situações, times diferentes, tamanhos diferentes, estratégias diferentes, mas também um pouquinho da tua formação, assim. Então, dentro do marketing, eu costumo falar que a gente sempre tem um superpoder, né? E é aquele lance do T-shape, né? Tem alguma coisa que, tipo assim, aqui joga aí que eu resolvi em um dia. Tem outras coisas que você fala, não, me dá uma semana. Tem outras que você fala, me dá mais tempo. Então eu queria saber qual que é a tua habilidade, qual que é o teu superpoder, assim, quais seriam, se você fosse elencar, e falar um pouquinho das empresas que você passou para a gente começar aí
cair mais pro tático mesmo, que é o que eu acho que é mais útil pra galera ouvir, assim. Maravilha. Bom, cara, acho que esse ano eu tô completando 10 anos de carreira aí, de formado. Desde que eu me formei em relações públicas e desde então eu só atuei com marketing digital. Uhum. Acho que o meu recorde aqui é todo construído em performance até então. E eu acho que uma coisa que eu gosto de destacar é que, basicamente, eu não pulei etapas nessa trajetória. Cara, eu comecei como estagiário, fui analista por um bom tempo, fiz tudo que um analista de marketing pode fazer na vida. Cara, Pilotou e-mail, tudo, pôs a mão em tudo. tudo, conteúdo, SEO, copywriting, e-mail, mídia paga. Fiquei um bom tempo nessa cadeira. Depois fui para uma cadeira de coordenação e, por último, há mais ou menos uns 2 anos, eu fiz a transição para a cadeira de gerente. E pretendo continuar seguindo na trilha aí. Um dia, quem sabe, me tornar um diretor. Mas, então, assim, eu acho que na parte mais vertical do T-Shape, eu colocaria tudo que envolve performance, né? Sim, sim. Acho que perna direita aí, o que eu me considero bom, um raciocínio analítico. Acho que Legal. eu não sou o cara do Python, do SQL, do banco de dados. Cara, não tenho esse tipo de conhecimento, esse superpoder ainda não me pertence. Aham. No momento que eu tenho os números, né, eu tenho uma boa capacidade de olhar para aquilo e enxergar coisas que muitas pessoas não conseguem enxergar olhando para o mesmo relatório. Legal. Conectar os pontos, questionar algumas coisas. Acho que Legal. uma outra coisa que me ajuda bastante também no dia a dia é um pensamento muito sequencial e muito metodológico. Isso me Uhum. ajuda muito a pensar em estratégias, em sair do ponto A e chegar no ponto B, de uma maneira muito clara e que consegue deixar todo mundo que está comigo alinhado. Então, acho que isso eu destacaria. Legal. Agora, dentro da parte mais horizontal do T-Shape ali, acho que eu tenho me interessado cada vez mais para o branding e para o product marketing. Legal. Acho que product marketing talvez seja a parte melhor trabalhada até o momento dessa parte mais horizontal do T aí, cara. Sim, legal, legal. E eu ia mergulhar em Product Marketing agora, mas vou esperar um pouco. Vou perguntar mais para frente. E me fala um pouquinho, as empresas que você trabalhou, elas têm máquinas de aquisição diferentes, né? Então você esteve na RD, que a RD é o case do inbound, ensinou o inbound, fez o inbound, eu até queria entender algumas coisas também, porque assim, eu não tive a oportunidade de trabalhar em empresas que elas eram tão drivadas em conteúdo assim. A gente entrou muito naquela fase das empresas de tecnologia, SaaS, etc, etc, tentar usar o playbook que funciona para RD total. Várias coisas funcionam para as outras empresas, mas muita gente ficou tão drivada que perdeu a oportunidade de outbound, de outras coisas, etc, porque às vezes não tinha essa maturidade de falar assim, não, entendi, vou usar isso nessa medida, nesse budget, e não vou tipo full no inbound, porque pode ser que não aconteça para mim, né? E aí aquela história de longo prazo, etc, etc. Então, me fala um pouco das empresas que você trabalhou e um pouquinho das máquinas de aquisição de cada uma, e até um pouquinho, e aí já engata numa conversa que a gente já estava tendo mais cedo sobre como você pensa o go-to-market de empresas diferentes, assim. Maravilha, cara. De fato, eu acho que são 3 empresas com modelos diferentes, mas que em algum ponto eles se conectam. A dor inicial ele se conecta de alguma forma. Por exemplo, vamos pegar o caso da RD, né? Como você disse, inbound na veia, eu fiquei lá por 5 anos, então eu respirei isso durante 5 anos. Sim. Eu acho que para o tipo de cliente, a RD ainda é uma empresa muito focada em SMB, Uhum. ainda considerando o mercado um pouco menos maduro lá no início, hoje está muito diferente, né? Sim, Acho sim, que a questão de marketing digital já ganhou uma robustez no Brasil que não tinha há 6 anos atrás, há 10 anos atrás. Então, de fato, foi um modelo que encaixou bem, considerando tudo aquilo, ticket médio do produto, uhum. considerando o custo de aquisição que era factível para a empresa, considerando Sim, lifetime value. Então, são as coisas que eu acho que você tem que considerar na hora de escolher qual é a melhor forma de ir para o mercado, né? Qual é a melhor estratégia. sim. Então, de fato, é uma máquina que funcionava super bem,
O que hoje, se a gente for analisar, não significa que não possa ser melhor, porque na Sim, época em que a RD assumiu essa responsabilidade de evangelizar sobre inbound marketing, o Brasil como um todo, sim, a gente ainda não ouvia falar sobre PLG. Né? PLG ainda sim, era uma realidade aqui para a gente. Isso sim. é engraçado, cara. Na semana passada eu li um artigo do Thomas Tungus, de 2013, falando sobre o que é PQL. Uhum, Eu falei, caraca, mano, esse artigo é de 2013, sabe? sim, E em 2013, a RD começou a evangelizar inbound no Brasil. Né? sim, Inbound é um mistério para a gente no Brasil. sim, Então, assim, por mais que já existisse isso lá no Vale do Silício, essa lógica, esse caminho, né, que empresas começavam a entender o produto como uma máquina de aquisição também, no Brasil ainda não era uma realidade, a gente ainda estava aprendendo sobre inbound. E aí, quando eu falei, né, do questionamento sobre o próprio modelo de aquisição, a própria RD tem feito muitos esforços no sentido de se tornar cada vez mais PLG, sim, e muito dependente do inbound, apesar do inbound, até pelo DNA da empresa, né, ter nascido a partir daí, ainda é muito forte. Mas sim. eu acho que LG para RD hoje já é uma novidade, já estão colhendo muitos frutos desse movimento. Mas, de fato, isso foi o cenário, né? Inbound na veia durante muito tempo lá na RD. E quando eu fiz a transição para a Involves, que é uma startup de Santa Catarina, bem conhecida no estado, talvez ainda não tão conhecida no cenário nacional, mas Sim, uma empresa que tem uma solução muito legal de trade marketing. sim. E ela trabalha basicamente com público enterprise mesmo. Empresas do tipo, cara, uma Ambev, uma Seara, uma Unilever, Uhum. empresas desse calibre aí. E quando eu cheguei lá, cara, o playbook era muito semelhante ao playbook da RD. Até porque eu acho que a RD influenciou muito a empresa, né? Muita, muita, e um ponto até, porque assim, eu estava do outro lado da cadeira, né? Então, ao tempo que vocês estavam evangelizando, de um lado, do outro lado, o mercado tava nessa. Não tinha um boom do marketing digital igual tem agora, falava um pouco, mas não era tão democratizado igual é hoje. E foi uma forma das pessoas terem aonde segurar para dizer que tinha uma estratégia clara de como eu ia chegar nas coisas. Então, o mercado não era tão maduro para falar, ó, eu faço isso, o funil é esse, etc, etc. Então, uma coisa que para mim é playbook e case da RD, assim, relacionado a posicionamento e educação de mercado. Ela deu o discurso, ela criou o discurso, a forma de trabalhar dos analistas de marketing dentro das empresas. Então, isso é muito louco, porque toda empresa, e aí para quem está ouvindo aqui, tem a oportunidade de educar o mercado com o playbook. Óbvio que às vezes você tem um time menor ou coisa parecida, mas todos nós que estamos fornecendo solução, a gente está ensinando as pessoas a trabalhar. A RD me ensinou a trabalhar com inbound. Então isso foi muito legal também. Então pode continuar a falar. E no cenário que a gente estava, se ela não criasse esse mercado, ela não ia conseguir vender aquilo que ela tem para vender, né? Que a solução é muito conectada, Porque apesar de ela, não ser exclusivamente para inbound, e mas é muito ela não conseguia inbound. capturar a demanda, né? Não existia, né? Não existia demanda para ele sacar. Então ele precisava. Faz todo sentido. É a lógica da pessoa que quer vender piano, né? Pô, quantas pessoas no mundo sabem tocar piano? Então, se eu quiser vender mais piano, eu preciso ensinar mais pessoas a tocarem piano para que Sim, haja sim, demanda por piano, né? Foi muito o desafio da RD. Mas aí, cara, nessa transição lá para Involves, eu me deparei com um cenário cuja necessidade era atrair empresas enterprise. certo. E o marketing lá, produzindo conteúdo, cenário inbound, material rico, nutrição e tudo mais, Uhum. nesse contexto, vez ou outra pingava um peixe grande, que era o É, objetivo da empresa. sim, sim. Por bater nessa tecla e tentar persistir e mudar e melhorar e mudar a linha editorial e tudo mais, nada funcionava. O próprio marketing começou a perder um pouco de credibilidade, sabe? Quando eu Sim, cheguei, a sensação era que o marketing ele era quase um departamento que prestava serviço para outros departamentos. Né? É quase uma agência, o sabe? elenco. Sim, sim. Não, e é a realidade de muitas empresas e a gente pode apertar essa ferida depois, que é um assunto que eu acho bem legal. Pode falar. Cara, e assim, né? Poxa, como é que a gente resgata esse papel do marketing estratégico, do marketing locomotiva, do marketing, né, puxando toda a cadeia de aquisição?
E o entendimento não veio de mim, esse insight. Eu sinceramente não conhecia o modelo de aquisição IBM. Uhum. Veio de duas pessoas muito qualificadas que trabalhavam comigo. Uma era o gerente de SDR e a outra era uma analista de e-mail e CRM que trabalhava comigo. As Sim, duas pessoas foram no Superlogic Experience, que é aquele evento que tem em São sim, Paulo, Superlogic, e lá elas pegaram uma palestra sobre a IBM e falou: putz, esse negócio faz sentido pra gente, cara. Se a IBM é conectada a um público enterprise, é uma forma mais inteligente de ir atrás dessas contas, por que não tentar aplicar aqui? O sim. que aconteceu é que quando eles voltaram, eles tentaram aplicar, não conseguiram abertura para isso, tá? Uhum. E levou um certo tempo até o negócio engrenar. E eu acho que aí entra um pouco da minha contribuição nesse cenário. Eu entendi o que eles estavam querendo falar, Uhum. entendi que fazia sentido, busquei fazer uma imersão, estudei, fiz curso e tudo mais. Opa, faz sentido realmente, né, cara? E aí a gente uniu forças, nós três, e juntos a gente mudou o modelo de aquisição, que era de inbound, e implementamos, né, uma máquina de IBM que começou a trazer aí sim os clientes que a gente precisava, os peixes grandes, com muito mais qualidade, com muito mais engajamento, e a Sim, coisa começou a fazer sentido e a máquina girar de uma forma muito mais rápida, de uma forma que nunca tinha girado, resgatando aí aquela admiração, aquela importância estratégica do marketing e tudo sim, mais. Né? Tanto é, cara, que assim, a pandemia foi um pouco cruel com o momento da Involves e ela sim, sim. precisou de bastante gente em um determinado momento ali, principalmente no início da pandemia, quando a incerteza era enorme, né, cara? A gente não sabia de verdade o que ia acontecer. Nem sei se a gente sabe hoje já, né? Sim. Pois é. Mas naquele momento parecia mais crítico ainda, né? Foi todo mundo pego de surpresa, muita especulação. O marketing, ele sofreu esse impacto, ele também teve muita gente desligada. E quem ficou foi justamente as pessoas conectadas à máquina IBM, que é a máquina que prevalece lá até hoje. Né? Sim, Então, sim, foi o modelo de go-to-market mais adequado para o tipo de cliente, para o ticket médio que eles possuíam, pelo posicionamento que eles tinham para a empresa. Então, foi legal fazer essa transição ali. Eu fui uma das pessoas desligadas nessa leva aí da pandemia ali na Involves, sim, mas pouco depois veio o desafio do Olist, né? E eu acho que o Olist ainda está tentando fazer é a transição de um modelo inbound, muito playbook, resultados digitais de novo, sim. ML, né, e tudo mais, para um modelo de aquisição via produto, né, o Legal. Product-Led Growth. São muitos desafios nessa transição, Victor. Sim, Cara, sim, bizarro, assim, na verdade, o que a gente precisa fazer aí é uma mudança de cultura, né? Não é uma sim, mudança só de modelo de aquisição, senão o negócio não funciona. sim. Então, assim, tá indo bem, tá evoluindo. Não creio que o List, nesse momento, conseguiu fazer uma virada de chave por completo. Ainda tem muitos detalhes para serem corrigidos ali. Mas tá no caminho, né? Tem tudo para dar certo. Sim, sim. E aí, uma pergunta voltando, antes de pular para essa ponta de Olist e PLG. Você tá lá, você chegou na Involves. Involves, cheguei, e você é um cara que analisa modelos de go-to-marketing, obviamente, para as coisas pararem em pé. Como foi esse tempo? Porque aí é um caso de sucesso. Alguém falou de ABM, estudou, descobriu que, cara, era isso, fazia sentido. Mas muitas vezes não acontece. Muitas vezes o inbound para o ABM para o inbound cria complexidades nesse processo. E aí minha pergunta é a seguinte: como que estava a temperatura para apostar numa coisa que ia ser construída, porque na cadeira de gerência e liderança que hoje a gente ocupa, assim, a gente tem várias coisas que a gente aposta, tem as apostas de longo prazo, de curto prazo, tem coisa que está pegando. Como que você fez essa divisão de apostar numa coisa e na outra, de colocar seus investimentos, uma parte em tesouro direto, uma parte em Bitcoin, eu não sei se eu ponho tudo, eu não sei se eu ponho. Cara, não sei, me falaram. Eu fui numa palestra e falaram que Bitcoin serve para enterprise, mais ou menos isso, entendeu? Como que foi essa gangorra e isso porque assim, é uma decisão que óbvio dá para dá para
dependendo da cultura da empresa, dependendo o pensamento Lean, é uma coisa de uma forma. Dependendo do histórico da empresa, quem ocupou sua cadeira antes, o que o marketing fez antes, é a última, né? É a última atacada. Como que foi isso para você? Cara, eu acho que teve uma coisa que me ajudou, que era o seguinte: o marketing não era pequeno, o marketing tinha pouco mais Sim, de 20 pessoas, né? E havia uma insatisfação em relação àquilo que o marketing de fato estava gerando como resultado. Então, o fato de existir a insatisfação me ajuda, porque assim, putz, sim, para ter resultado diferente, a gente precisa fazer coisa diferente, sim. porque a E gente já você, está você, você chegou nessa fase da insatisfação, não foi depois que você chegou. Ah, entendi. Ok, ok. não, já estava meio assim, sabe, a coisa, do tipo, putz, tem muita startup que tem 20 pessoas, aqui tem 20 pessoas, né? Sim, E a gente sim, está gerando o perfil de lead que a gente precisa gerar para mover o ponteiro. Então, sim, acho que isso já era uma coisa comum, né? Existente. Mas mesmo assim, cara, mesmo não sendo excelente a qualidade da geração de demanda que a gente fazia, ela gerava alguma coisa e era o que tinha levado a empresa até aquele momento. Né? Então, sim, assim, não era uma questão de desligar de uma hora para outra a máquina, porque senão a gente não ia ter nada. Né? sim. Antes ter pouco ou ter alguma coisa do que ter nada. Esse é um pouco do cenário. Entendi. E também, né, considerando que o time já não era pequeno, por mais que houvesse o desejo de fazer diferente, não havia o desejo de investir upfront, cara. Então, Sim, beleza. Quando eu apresentei, né, acho que tem um outro fator, além da insatisfação e tudo mais, da necessidade de mudança, tem também o quão cabeça aberta eram são os founders da com sim, aberta a novas ideias, receptivos, né, eles são. Então, eu acho que o primeiro passo foi estruturar o projeto e apresentar, e mostrar para eles por que aquilo fazia sentido para a gente. Uma vez que todo mundo entendeu qual era a intenção por trás, todo mundo comprou muito bem a ideia, mas sim. aquele negócio, vamos testar, Boa, valida, boa. dando a gente faz uma virada de chave. Né? Então, com esse aval, a gente primeiro foi rodar um piloto sem contratar ninguém, um piloto sem contratar nenhuma ferramenta, com pouquíssimo budget, não tinha um budget pré-aprovado, era sob demanda. Cara. Sim, sim, Batia na porta do meu diretor, falava com o financeiro, liberava uma grana para fazer alguma coisinha ali. sim, Então, esse foi o desafio. Né? Então, botar esse piloto de pé sem contratar ninguém, com pouquíssimos recursos, pegando tipo 20% do tempo da galera que se comprometeu a rodar esse piloto junto comigo. legal. Mas depois que a gente começou a ter os primeiros resultados com o IBM, foi ficando mais fácil. Aí eu consegui Uhum. para contratar mais uma pessoa, para contratar mais um designer e tudo, e as coisas começaram a acontecer. Mas foi preciso, o pensamento Lean teve presente também, cara. Sim. Valida primeiro antes de dar rollout, antes de fazer qualquer tipo de investimento ali. Ah, e é uma dica. Eu já vi coisas catastróficas acontecerem por conta de novidades. Então, tipo, junta todo mundo, ó, agora a gente é assim. E aí, tipo, muitas vezes o marketing, se faz muito barulho em relação a isso, ele perde a credibilidade se errar, né? E é esse ponto de ser lean, de pilotar e pivotar as coisas também, é importante porque se deu certo, cara, aí você faz o barulho, né? E vamos escalar. Agora, se deu errado e você errou com risco calculado, você ainda tem o seu plano B, o plano C. Então, queria saber isso porque é um desafio e vai ser um desafio de todo mundo que ocupa uma cadeira de liderança. Tenho, Eu, é, tenho, eu acho tenho, assim, tenho cara, SEO para investir, tenho tráfego para fazer e outbound. Cara, como que eu vou equilibrar isso? Como que eu bato a meta, mas também construo uma marca, né? Então, esse é uma crise existencial maluca. Fala aí. não, eu acho que assim, ó, sobre aquele negócio que você disse ali, né, de trazer uma coisa completamente nova, disruptiva para a operação e quantas catástrofes você já viu a partir disso. Eu sou muito a favor da inovação, cara, mas a inovação com responsabilidade, né? Sim, Eu acho que tem duas coisas que normalmente eu sigo. Primeiro, essa questão da validação antes de fazer o all-in ali naquela estratégia. E assim, eu acho muito irresponsável justificar que vamos todo mundo para a direita, depois vamos todo mundo para a esquerda, porque a gente é startup. Tá, sim, startup sim.
sim, Para sobreviver no universo de startup, você precisa ser muito flexível, muito adaptável, muito conectado com as oportunidades que aparecem no meio do caminho. Mas a forma como você transiciona da esquerda para a direita, ela tem que ser mais responsável. Né? Você sim, não pode sim, desconectar tudo aquilo que você fez até hoje e conectar outra coisa só porque a gente é startup. Então, acho que essa inovação ela tem que vir com esse grau de responsabilidade junto, né? sim, sim. E na época tinha fundo, como que estava em relação não é nem faturamento necessariamente, mas como que era esse peso de escala, double-double, triple-triple, etc., e venture capital, e todo mundo cobrando o crescimento que só Deus sabe se vai break-even ou não, vamos, fôlego no caixa, contrata. Como que era essa fase de como que você vivenciou isso? Seja em RD, seja em Volvos, etc. Como que rolava essa presença? Era bootstrap? Eu nem sei se é investida, não sei como que é que funcionava. A Involves chegou num estágio, num porte muito grande sendo bootstrapping, assim, tipo, Legal. cerca de 40 milhões de faturamento anual, coisas desse tipo, sem receber nenhum investimento externo. Nesse momento em que a gente fez a transição da máquina, coincidiu com o momento em que houve o primeiro aporte de capital, uma rodada Series A, e foi uma rodada também super comedida, né? A Involves, pelo porte que ela estava, já tinha condições de fazer um Series B, Sim, alguma coisa, um voo maior, mas de fato os founders tinham um objetivo específico, eles precisavam monetizar, eles pegaram a quantia suficiente para poder perseguir o sonho, que naquele momento estava muito conectado à internacionalização. legal. Mas eu acredito que a transição e a adequação do modelo de go-to-marketing para os objetivos da empresa fez diferença também na confiança dos investidores, porque do jeito que a gente estava indo, a gente conseguia, a gente tinha um bom marketing de conteúdo, mas esse marketing de conteúdo não gerava demanda que era necessária. Sim, Então, era um marketing atuando muito em posicionamento, né, em autoridade e tudo mais, mas pouco em geração de demanda efetivamente. Essa geração de demanda vinha muito por trabalho outbound, por trabalho de key accounts e coisas desse tipo, com pouca participação do marketing. Eu sim. acho que essa transição do modelo deu também aquela segurança que os investidores precisavam para falar, poxa, encaixamos uma boa máquina de aquisição nesse momento. Né? Legal, legal. E antes da gente falar de PLG, me fala um pouco sobre go-to-market, assim, qual que é a tua visão? Cheguei numa empresa, você trabalhou em 3 empresas com máquinas diferentes, como que você recomenda que a pessoa que chegou assumiu a cadeira? Porque tem muito essa ansiedade de saber que você ser contratado por uma coisa que você já fez e às vezes você chega lá e você fala assim, putz, mas não era isso, e aí você precisa pivotar, você precisa adaptar isso. Como que você enxerga go-to-market? Como foi esses desafios e como que qual é a análise? Se você pudesse dar ferramentas para quem está ouvindo. Cheguei, o que que eu faço? O que que eu considero assim? Cara, você já ouviu falar naquela metodologia de gestão de projeto, principalmente na parte mais no plano operacional, que é o 5W2H? Não, nunca ouvi. Basicamente, cara, os Ws ali são, cara, why, where, Sim. when, Uhum. e o H é how much, coisas desse tipo. Sim. De uma maneira muito simplificada, quando a gente fala de go-to-market, é quase que montar um 5W2H para a tua estratégia de aquisição. Então, Sim. assim, quem você quer, né, atrair, aí começa pelo ICP, onde você quer atrair essas pessoas, tem um mercado específico, tem um país específico, tem um estado específico, tem uma localização geográfica, ou existe uma categoria, um nicho específico em que você quer ir atrás, né? Como que você vai fazer isso? Faz sentido? O teu ticket médio, o teu lifetime value comporta uma estratégia de mídia paga? Comporta uma estratégia de afiliados ou não? Cara, tem que ser totalmente orgânico, tem que ser low touch. Então, assim, quando você coloca assim, cara, quem, quando, como, onde, Sim. quanto que você pode gastar, você começa a desenhar a tua estratégia de go-to-marketing. Sim. E quando você conecta todas essas pontas, existe
eu gosto muito da definição que a Stella Investimentos faz, principalmente na figura do Rigonati lá. Ele fala muito Sim, de modais de vendas, né? E aí ele fala que existe o no touch, o modal no touch, que hoje está muito conectado à compra self-service ou até mesmo ao próprio cenário de PLG, né? sim, sim, Isso daí. O low touch, que está muito ligado a questões de inbound, às vezes até mesmo um outbound, mas está muito conectado a isso. O high touch, que é aí mais ligado a IBM, e o other people touch, que é partners e afiliados e coisas desse tipo, né? Então eles dividem em quatro modais, né? sim, No, sim, high e other people touch. Aí você começa a conectar isso como a tua principal estratégia de aquisição, a principal máquina de aquisição ali, o momento da verdade, onde você passa a faca e gera receita. sim, Então, acho sim, que quando você pensa como a tua estratégia de go-to-market sendo um 5W2H, você sim, consegue conectar a forma de aquisição com a forma de monetização que você vai fazer e de uma forma que você consiga manter o CAC necessário, né? Seja o CAC de marketing, seja o CAC de vendas, sim, e que faça sentido de acordo com o que você tem lá no pós-venda, de receita, de lifetime value desse cliente, né? Então, essas coisas têm que estar muito conectadas. Não, você tem que... Acho que uma das coisas principais, aí você me falou, cara, quando eu chego, o que eu analiso é assim, qual é o ticket médio dessa empresa? Isso muda completamente o jogo, né? sim, Então, se o ticket médio é baixo, você já pressupõe várias coisas. Primeiro, cara, eu não posso ter um CAC alto. Se eu sim, não posso ter um CAC alto, provavelmente eu vou ter que depender muito mais de orgânico, provavelmente eu vou ter que depender menos de touch de vendas, provavelmente eu vou depender menos de uma estrutura de CS, sim, né? Vão ter que ser mais no touch, mais automatizada, mais escalável. No outro lado, né, do espectro ali, se o ticket médio é alto, cara, fechar grandes negócios, trabalhar com enterprise, muitas vezes são deals um pouco mais complexos, que envolvem mais touches. Mas devido à receita que a gente tem e o comportamento desse cliente no pós-venda, geralmente quando você trabalha com enterprise, o churn é bem menor, é bem diferente, tem muito mais possibilidade de expansão ali dentro, sim, sim, permite ter uma máquina completamente diferente de revenue, seja desde marketing até CS. Então, acho sim, que assim, a primeira coisa que eu chego e avalio é ticket médio. Né? A segunda coisa que eu olho muito é qual que é a estratégia de go-to-market dos principais concorrentes. Porque dependendo da estratégia de go-to-market que você encaixa, isso é um diferencial competitivo para sim, você em relação àquele concorrente. Né? Então, assim, vou citar o exemplo lá do caso da Involves, é que ela não tinha nenhum concorrente direto fazendo aquilo que ela faz aqui no Brasil. sim, Mas se ela tivesse um outro concorrente trabalhando talvez numa premissa de inbound, eu talvez pudesse ter uma máquina muito mais eficiente trabalhando numa premissa de IBM. Tá? sim, sim, A própria questão hoje em dia, né? O PLG, eu acho que ele tem sido cada vez mais, tem deixado de ser, na verdade, acho que um modal de vendas tem sido uma coisa cada vez mais universal, à medida que a gente, como pessoa física, tem consumido cada vez mais softwares, mais sim, soluções. sim, sim, Netflix, cara, poxa, a tua experiência de compra, de uso do Netflix é uma coisa maravilhosa, Spotify e tudo mais. Então, sim, a gente, como pessoa física, carrega um pouco dessa sensação para o universo B2B também. A gente espera que a compra de um software B2B comece a funcionar de uma maneira semelhante. Mas eu vejo, por exemplo, que nessa questão de análise de concorrentes, de qual é o modelo de go-to-market do teu concorrente, se ele não tem uma boa estratégia de entrada, um pouco atrito, que se assemelhe ou encaminhe mais para o PLG, isso pode ser um grande diferencial competitivo seu. Né? sim. Então, assim, acho que basicamente eu acabo olhando essas duas coisas, ticket médio e concorrentes, né? O que eles estão fazendo em termos de go-to-market. Legal, legal. E aí, no teu desafio, ou o que você teve contato com PLG, ou está tendo contato com PLG, como que, qual é a North Star Metric? Acho que de IBM Inbound aqui a gente vai chover meio no molhado, mas de PLG que, pensando que pode vir uma onda igual veio o Inbound para o PLG, né? Não só não só pela educação do mercado, mas pela forma que o mercado está comprando, igual você falou, isso aí faz toda a diferença em pensar uma estratégia de médio e longo prazo.
como que você pensa essa estratégia de PLG? E até entender como você calibra, como você mensura o sucesso do que está rolando das iniciativas de PLG. Porque PLG, imagino, nunca fiz coisas muito pesadas de PLG, já fiz internamente numa pequena máquina dentro de uma grande empresa, então era mais um processo ali que a gente nem sabia que era PLG algumas coisas. Mas como alimenta, o que gera tráfego para o produto, como é que é pensado nisso e quais são as taxas de conversão, as North Star Metrics que você dá mais importância tocando uma estratégia de PLG que diz tudo sobre as atividades do dia a dia, né? Cara, eu acho que tem várias métricas, mas eu acho que a beleza do negócio PLG que ele traz para a gente é assim, talvez pela primeira vez a gente tenha a real necessidade de ter todos os departamentos, marketing, venda, CS e produto, olhando para a mesma métrica. Porque é a métrica, são métricas de usabilidade do produto, né? E é aquilo que vai fazer diferença, porque uma vez que o produto é o seu principal canal de aquisição de clientes, Uhum. todo mundo tem que estar olhando para as métricas que tem ali dentro do produto, no fim do Sim, dia. E eu acho que isso tem um poder gigantesco, cara, tem um poder de destruir os silos, né? Quando a sim, gente olha numa estratégia inbound, a gente ainda trabalha muito em silos, né? Acho que a métrica principal do marketing, a responsabilidade dele é o MQL, o sim, SDR é gerar o SQL, a vendas é fechar os negócios, e ativação, retention, expansion é problema de CS e sim, eles que sim, exploram, né? A gente vê muito essa máquina, assim, essa configuração de trabalhos em silos e SLAs de passagem de bastão ao longo de toda a cadeia. sim, Eu acho que isso começa a perder sentido quando a gente já fala de IBM. Cara, primeiro, assim, não existe separação marketing, vendas em IBM. É tudo junto desde o início. E com o PLG faz menos sentido ainda, cara, sim, porque, assim, cara, são as métricas de utilização do produto, de satisfação dentro do produto, em que marketing, vendas, CS e produto devem perseguir. Então, a gente olha para a NPS como uma das principais, a gente olha para as taxas de conversão, né, por exemplo, de um sign-up para um usuário ativo, né? De um usuário ativo para um cliente. São as taxas de conversão de um funil de PLG, então são métricas importantes. Acho que essas métricas que dizem muito sobre engajamento também, tipo Daily Active User, tem empresas que olham não só para o user, mas para a equipe, né? Equipes que estão engajadas. Então, sim, Daily Active Teams, né? Coisas desse tipo. Então, métricas de engajamento, taxa de conversão e satisfação em relação a esse produto, talvez sejam as principais. Mas daí, cara, tem muita coisa que precisa ser medido em PLG. Por exemplo, quais são as golden features, assim, né? Quais são as funcionalidades de produto mais utilizadas, as que fazem mais diferença dos clientes que fizeram o sign-up e se transformaram em clientes pagos, né? sim, Qual foi o caminho que esse cara percorreu e quais features ela utilizou? Eu acho que é o rap path que ele passou ali até converter. E quais são os perfis de clientes que fazem diferentes jornadas dentro do teu produto? sim, Eu acho que são coisas que outra estratégia de aquisição que não o PLG não te dá capacidade de perceber, de entender, e muito menos a possibilidade de utilizar isso para ajustar a tua estratégia de conteúdo. Porque se você sabe o caminho que ele percorre, quais as features que a pessoa mais valoriza dentro do teu produto, você pode sim pensar em estratégias de conteúdo que vão ao encontro disso, né? Que estejam mais conectados com as dores e necessidades do teu público. sim, Você pode pensar em estratégias de onboarding personalizadas de acordo com o perfil da pessoa, sabendo já, né, utilizando desses dados. O produto pode usar isso no seu roadmap para melhorar features, né? Então, acho que são várias métricas que a gente tem para olhar, mas as principais, de fato, são aquelas que falam sobre o engajamento, taxa de conversão e satisfação das pessoas, né? sim. Boa, boa. E, e aí, de curiosidade, por exemplo, tocando uma estratégia de PLG, o marketing alimenta muito e começa a rolar muito conteúdo para produto?
Por exemplo, no lugar o seu copywriter, os CTAs, etc, tudo quem vai fazer isso, quem vai fazer toda essa comunicação em todo esse processo, marketing assume essa função ou ele continua trazendo tráfego orgânico e pago e recomendação e referência para o produto? Como que pesa essa balança de conteúdo em torno do PLG? Cara, eu acho que assim, ó, o marketing continua tendo a responsabilidade de educar o mercado, né, de trazer conteúdos que reforcem a sua autoridade, o seu posicionamento, que te destaquem da multidão, que mostrem a sua expertise naquele assunto, e que te posicione, né, na cabeça da pessoa como a melhor solução, a empresa que mais entende sobre um determinado assunto para resolver a dor dele. Isso continua sendo responsabilidade do marketing. Mas o que muda nesse jogo é que, assim, quando a gente olha para o cenário inbound, a principal métrica, a principal responsabilidade do marketing era gerar PQL. Agora não é mais, perdão, MQL. MQL. Né? Mais MQL. A responsabilidade do marketing numa estratégia PQL não é de PLG, não é mais MQL. Né? A responsabilidade do marketing é colocar as pessoas dentro do produto, é gerar sign-up. Isso muda muito o jogo. Né? Sim. Acho que vem para a mesa discussões assim, já que a nossa responsabilidade não é mais gerar MQL, é colocar as pessoas dentro do produto, faz sentido colocar os nossos melhores materiais, os conteúdos mais ricos atrás de formulário? O que eu ganho com isso? Sim, Né? sim. Antes tinha uma lógica de capturar o lead, fazer um lead scoring, para depois a gente passar o bastão daquele lead lá para vendas. Se hoje em dia não é mais assim, por que eu estou fazendo isso? Será que eu não estou perdendo view? Será que eu não estou perdendo poder viral de um excelente conteúdo que eu produzo? Eu me questiono muito sobre isso. Cara. Sim, eu acho que sim. hoje a estratégia PLG não faz mais sentido os gates, os forms e tudo mais. Sim, Né? sim. Então, assim, eu acho que para mim é continuar produzindo conteúdos que te diferenciam, mas o CTA que você utiliza é CTA para o produto. Eu vejo, por exemplo, algumas empresas trabalhando muito a coleta de lead, mas para newsletter. Então, você chega lá no blog, poxa, uma vez por semana a gente vai te mandar todas as novidades que a gente tem aqui, que a gente subiu para o blog. Deixa Sim. só o teu e-mail, não tem colocar empresa, não tem, cara, não Uhum, tem. uhum. Isso é resolvido hoje dentro do produto, né? Então, a newsletter ela acaba como uma ferramenta de aquisição de tráfego, mas não Sim. como a ferramenta específica de geração de demanda, de um MQL, como era no passado, né? Sim, sim. E uma coisa que estudando e fazendo pilotos e coisa parecida, que eu acho que não chegou no B2B, ou já chegou no B2B, mas é uma coisa que no B2C rola muito, com a explosão e a overdose de lançamentos, né, digitais e infoprodutos, muita gente que lança, ela, cara, para eles praticamente algumas coisas não tem formulário. Por quê? Porque eles navegam muito na recomendação, então influenciadores juntos, e eles trabalham muito no pixel e não no form. Então, a partir do momento que eu tenho alguém lá, a minha estratégia de aquisição, eu vou gastar dinheiro com quem já veio até aqui do mais quente possível, porque se veio de recomendação, veio bem, se acessou meu conteúdo, veio bem, e se eu faço a minha nutrição, ou eu trago o cara de volta para uma oferta, no pixel que eu já tenho tudo isso de volta. Então, é uma outra forma de pensar nutrição e esse lance meio no forms, que já rola muito, e gente que vende produtos bem baratos tem sucesso fazendo isso, e no B2B eu não vejo muito. E esse lance de formulário, é engraçado você falar, porque você falou para PLG, mas eu acredito tanto nisso para todas as máquinas e entender a jornada do cara de fato, porque em algum momento chegam os leads que eles meio que você não vai conseguir traquear 100% das coisas. Então tem o cara da recomendação que viu um link, sumiu, mudou de empresa e converteu do nada. Você perdeu todo esse histórico disso. Mas quando você pensa centrado no cliente e libera o conteúdo sem form para a experiência ser fluida, você corre um risco, porque você não pegou o contato do cara, mas ao mesmo tempo você está jogando um outro tipo de jogo, né? Então, eu acho que esse lance de menos formulários, e aí chatbot está vindo para ajudar também, mas mesmo assim é muita interação, né? Esse boom de drift, etc, etc. Mas, por exemplo, eu
e eu imagino que você também, quantos formulários, quantas coisas a gente não consome de pessoas que escrevem um conteúdo pilar extremamente rico, um Brian Balfour da vida, Ender Till e qualquer outro cara assim, que tem, assim, ele não trava a melhor informação em formulário. É muito louco isso. Mas no Brasil ainda é tipo assim, cara, se eu não pegar ele. O objetivo é justamente preencher um formulário, é a meta, né? De tudo. Assim. Pois é, cara, pois é. Ainda sobre esse ponto que você trouxe, cara, sobre a questão dos lançamentos, eu acho que tem duas coisas que às vezes diferem um pouco do universo corporativo. Primeiro, na maioria das vezes eles acabam lidando, quem faz lançamento com um público B2C, né? Sim. Então, assim, é a pessoa física comprando, então não existem talvez tantas restrições quanto quem pode e quem não pode comprar, mas isso também está muito conectado a uma outra coisa. Muitos deles não trabalham no modelo SaaS, né? Sim, sim. O dinheiro, na verdade, vem da recorrência e não daquele momento da compra. Sim, one shot, né? O que os caras fazem é one shot, né? Então, se o cara é muito qualificado ou pouco qualificado, para ele não faz tanta diferença assim. O que importa é para ele comprar, né? Na maioria das vezes. Sim, sim. Então, acho que isso muda muito o jogo ali também. E no caso dessas pessoas que trabalham com lançamento, a quantidade de informação que eles precisam, né? Com certeza. E para fechar nosso assunto, olha que engraçado, Aloysio. Falamos de PLG, falamos de go-to-market, falamos de ABM, falamos de inbound, falamos de conteúdo, falamos de tráfego, falamos de posicionamento, falamos de product marketing um pouco. Falamos um pouco do que deu certo, do que não dá certo, e pivota de lá, e venture capital, e orçamento, e equipe, e teve equipe de 5, de 20, de 10. E me responde a seguinte pergunta. Por que a gente está gastando todo esse tempo falando disso aqui e ainda em muitas empresas, muitas, o marketing ainda não é uma área estratégica. Ele não é must-have se as coisas não são transacionais, se eu não compro direto. Por que você acha que isso... Por que você acha que a gente está gastando tanto tempo falando e às vezes a gente vai chegar e ter que construir tudo isso de novo? A que você atribui essa culpa ou esse gap? Assim? Cara, eu acho que assim, tem muita origem nos dados, né? Mesmo nas empresas em que o marketing é estratégico, a gente ainda tem muitas dificuldades de mensurações, de integração de ferramentas e tudo mais. Ô, Vitor, meu filho acordou chorando aqui. Eu não sei se tá pegando aí, cara. Tá? Não, tá pegando, mas, cara, você tá na sua casa, então... Não, beleza. Deixa eu reformular aqui. Eu acho que boa parte da origem disso tá nos dados, né? Mesmo nas empresas em que o marketing é estratégico, a gente tem muita dificuldade de mensuração, de conexão das ferramentas, de modelos de atribuição, né? Então, assim, nas empresas que o marketing é estratégico, talvez essa parte de mensuração e comprovação dos resultados é mais tangível. Mais tangível. Talvez a cabeça, né, dos founders e, enfim, de quem está das lideranças sejam um pouco mais abertas e sejam um pouco mais modernas, né, em relação à função do marketing dentro de uma empresa, mas na maioria delas talvez não seja assim, né? Talvez ainda existe uma visão muito tradicional do marketing, ainda existe muita dificuldade de comprovar qualquer tipo de resultado em cima disso. Existe também, a gente não pode negar, né? Muita falta de profissional qualificado que consiga argumentar, sugerir e provar, né, por que a gente precisa fazer isso e não aquilo. Então, acho que é um pouco da união desses fatores, né? A visão, talvez, de quem conduz a empresa, a dificuldade de se comprovar resultados e também tem a culpa no profissional, né? Que às vezes não consegue fazer valer a sua visão ali frente às lideranças. Né? Sim, e concordo totalmente e só adicionaria o seguinte, que às vezes a gente subestima isso. O marketing ele pensa tanto para fora, tanto em mercado, que ele acaba deixando algumas oportunidades de educar para dentro. E ultimamente eu tenho achado tão quanto importante educar para fora, educar para dentro, e ainda mais se a sua máquina
o ticket vai aumentando e depende de mais pessoas. Porque no momento que no momento que o executivo não dá a mesma importância para o cara que gerou o lead, para o outro que esquentou o lead, para o outro que agendou a reunião, e essa reunião que teve todo um trajeto, a pessoa não entende a nutrição, a gravidade, o trabalho e o momento que aquela empresa está, às vezes para o cara é mais uma reunião. E se o marketing não for responsável para trazer essa responsabilidade para todo mundo, as coisas vão ficar como estão. E aí todos os leads são ruins, e aí o cara não estava quente, etc, etc, etc. Então, um ponto que também eu acho muito importante, eu não sei como foi isso para você dentro das outras empresas, que para mim, um dos culpados em relação a isso é o próprio marketing de ou não estar drivado em resultado, e por isso a minha tese que geração de demanda é a coisa mais importante dentro do marketing depois das outras coisas. E a outra é a dificuldade de criar aliados dentro de casa e educar isso dentro de casa, assim. E como que você vê essa situação, assim? Cara, eu acho que o marketing faz um marketing muito ruim de si mesmo. Na maioria dos lugares que eu já vi, sabe? Eu acho que vendas, a gente tem muito que aprender com vendas em relação a isso. Porque, poxa, quando bate uma meta, entrega um resultado e tal, eu vejo vendas dando visibilidade para isso para toda a empresa, né? Sim, fechou sim. um top, cara, isso entra no grupo do Slack lá para a empresa toda, tem um e-mail, pô, tal cliente. Cara, marketing às vezes faz um negócio incrível e quem fica sabendo é só quem está no marketing. Então, acho que o marketing precisa melhorar o seu próprio marketing. Sim. O primeiro ponto. E quando você fala, cara, talvez demand gen ser o ponto mais importante do marketing, eu concordo, porque, primeiro, assim, pensa num cenário em que uma empresa está nascendo, está começando, né? Vendendo almoço para pagar a janta. Sim. Se você, cada real que você precisa investir, tem que gerar algum tipo de retorno nesse momento. Sim. Então, começamos por demand gen, né? Uma estrutura de marketing. Fora isso, é a partir do momento em que você começa a trazer retorno que você destrava novos investimentos. Exatamente. Então, não adianta, cara. Não adianta você estar com uma máquina linda de branding, de product marketing, de PR, de evento e tal, se aquilo não está gerando retorno. Né? Sim. O marketing vai perder força, vai perder credibilidade, investimento. Agora, se a tua máquina de geração de demanda está azeitada, parece que tudo, o jogo acontece, né? Sim. Destrava investimentos que você gostaria de fazer em outras coisas que são importantes, inclusive para a própria geração de demanda. Né? Sim, sim. Cara, muito bom. 50 minutos de papo. Passou uns 8 minutos aí. Cara, muito boa a conversa. Muito, muito, muito boa. Obrigado pelo papo aí. Deixa eu até parar aqui para ficar off topic.